Você já se sentiu pequeno, talvez até insignificante, diante de um desafio que parecia impossível de vencer? Se a resposta é sim, você não está sozinho. Davi, um jovem pastor, também se sentiu assim. Pense na cena. De um lado, um exército inteiro, paralisado pelo medo. Do outro, Golias, um gigante que não era apenas um homem, mas a personificação do impossível, do terror, da derrota certa. Para todos, ele era o fim da linha. Mas para Davi, ele era algo diferente. Ele era uma oportunidade. Enquanto soldados experientes, homens de guerra, viam a altura, a armadura e a lança do gigante, Davi via algo que os olhos deles não podiam enxergar. Ele via uma chance de mostrar ao mundo o tamanho e o poder do Deus que ele servia. Onde todos viam um problema intransponível, Davi via um palco para a glória de Deus. E essa mudança de perspectiva é o que separa a derrota da vitória antes mesmo da batalha começar. Golias representava tudo aquilo que nos paralisa. Ele era a voz da intimidação, do desprezo, da ameaça. Ele gritava: "Você não é bom o suficiente, você vai falhar, desista agora." Quantas vezes não ouvimos vozes parecidas em nossas vidas? Talvez não de um gigante de 3 metros, mas de uma conta que não fecha, de um diagnóstico assustador, de um relacionamento quebrado, de um medo profundo que nos acorda no meio da noite. Esses são os nossos Golias modernos. O exército de Israel tinha as armas, a armadura, o treinamento. Eles tinham tudo o que humanamente era necessário para lutar. Mas faltava-lhes o essencial, a convicção. Eles focaram no tamanho do gigante e se esqueceram do tamanho do Deus que prometeu estar com eles. Eles mediam a força do inimigo, enquanto Davi media a fidelidade do seu Senhor. E é exatamente aí, nesse ponto, que tudo muda. Davi não foi para a batalha confiando em sua própria força. Ele sabia que era apenas um pastor, mas ele também sabia que não estava sozinho. A sua confiança não estava em uma armadura de bronze ou em uma espada afiada, mas em um relacionamento vivo e real com o Criador do universo. Pense nisso por um momento. Golias zombava, gritava, intimidava. Ele fazia muito barulho. E os nossos Golias também fazem. A ansiedade grita, a dúvida sussurra, o medo ecoa em nossa mente. Eles tentam nos convencer de que a derrota é inevitável, de que não há saída. Eles usam o barulho para nos paralisar, mas Davi permaneceu firme. Ele não deu ouvidos ao barulho do inimigo. Ele sintonizou seu coração na voz de Deus. A sua coragem não vinha da ausência de medo, mas da presença de uma fé maior que o medo. Às vezes, nós pensamos que para vencer grandes batalhas, precisamos de grandes recursos. Precisamos de mais dinheiro, mais contatos, mais inteligência, mais força. Mas a história de Davi nos ensina uma verdade poderosa e muitas vezes esquecida. Deus não precisa de armas grandiosas. Ele só precisa de um coração disponível. Davi não venceu porque era o mais forte ou o mais preparado. Ele venceu porque o coração dele estava completamente entregue e confiante em Deus. Ele foi para a batalha com uma funda e 5 pedras lisas. Uma arma tão simples, quase infantil. Mas nas mãos de alguém com uma fé inabalável, essa arma simples se tornou mais poderosa do que todo o arsenal do gigante. A fé de Davi era tão simples e pura quanto a pedra que ele escolheu no riacho. Ele não complicou. Ele simplesmente acreditou na promessa de Deus. E essa é a lição para nós hoje. Não subestime o poder das coisas simples que Deus colocou em suas mãos. Não despreze o seu pequeno ato de fé, a sua oração sincera, o seu passo de obediência, mesmo quando parece insignificante. Deus usa o que o mundo considera fraco e tolo para confundir o que é forte e sábio. O clímax dessa história não é apenas o momento em que a pedra atinge a testa do gigante. O clímax é o momento anterior.
O momento em que Davi, contra toda lógica e instinto de sobrevivência, corre em direção ao seu inimigo. Pense na audácia, na coragem daquele ato. Cada passo daquela corrida era uma declaração de fé. Ele não esperou o gigante vir até ele. Ele não recuou. Ele avançou. Ao correr em direção a Golias, Davi estava gritando para o céu, para a terra e para todo o exército de Israel: eu confio em Deus mais do que temo o meu inimigo. Essa é a atitude que Deus espera de nós hoje. Ele não espera que você não sinta medo. Ele sabe que o medo é real. Mas ele espera que, mesmo tremendo, você corra em direção à sua batalha. Que você dê o primeiro passo. Que você escolha a fé em vez da paralisia. Que você acredite do fundo da sua alma que uma simples pedra na mão de quem confia em Deus vale infinitamente mais do que a espada mais afiada nas mãos de quem duvida. A sua vitória não está na ausência do problema, mas na sua decisão de enfrentá-lo com Deus ao seu lado. Quando Davi derrubou Golias, ele não libertou apenas a si mesmo, ele libertou um exército inteiro. A sua fé se tornou contagiante. A sua coragem inspirou outros a lutar. E talvez a sua batalha hoje não seja apenas sobre você. Talvez, ao enfrentar o seu gigante com fé, você esteja abrindo caminho para que outros também encontrem coragem. Talvez a sua vitória inspire a sua família, seus amigos, sua comunidade. Você pode ser o Davi que alguém precisa ver hoje. Então, da próxima vez que você se encontrar diante de um gigante, lembre-se desta verdade fundamental. Não é o tamanho da sua luta que define o resultado da sua vitória. É o tamanho da sua fé. É a grandeza do Deus em quem você confia. A força do gigante pode ser impressionante, mas ela é finita. A força de Deus é infinita. A ameaça do inimigo pode ser barulhenta, mas a promessa de Deus é eterna. E aqui está o pensamento final que eu quero deixar com você. Talvez o seu Golias não tenha aparecido na sua vida para te destruir. Talvez ele tenha sido permitido por Deus para um propósito maior. Talvez o seu gigante esteja aí, na sua frente, justamente para revelar o Davi que existe dentro de você. Para te forçar a sair da sua zona de conforto, a abandonar a confiança própria e a descobrir a profundidade da sua fé e o poder de Deus que opera através de você. Aquele obstáculo que parece ser o seu fim pode, na verdade, ser o começo da sua maior vitória. Não fuja da batalha, corra em direção a ela. Se esta mensagem falou ao seu coração e te deu um novo ânimo para enfrentar os seus gigantes, eu gostaria de te pedir para fazer 3 coisas simples. Primeiro, deixe um amém aqui nos comentários, para que saibamos que essa palavra te alcançou. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que está precisando de uma dose de coragem hoje. E por fim, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal. Nós acreditamos que ainda há muitos gigantes para cair e muita fé para ser despertada. Obrigado por assistir e que a sua fé seja sempre maior que os seus medos.